Fala, marinheiros do YouTube, beleza? Meu nome é Alan e sejam todos bem-vindos a bordo do navio Oi 5+. No vídeo de hoje, vamos conferir os 5 fatos curiosos que aconteceram no maior navio transatlântico do mundo, o Titanic. Então aproveita, se inscreve no canal e deixa aquele like. O acidente do Titanic matou mais de 1.500 pessoas em 15 de abril de 1912. E o que aconteceu foi que o navio, conhecido como impossível de afundar, afundou ao colidir com um gigantesco iceberg nas geleiras do Oceano Atlântico, logo na sua viagem de inauguração. Fato 1. O Titanic demorou 2 horas e 40 minutos para afundar completamente, depois de colidir com um iceberg no Oceano Atlântico. Após a colisão, 6 compartimentos do Titanic se encheram de água. Se 4 compartimentos tivessem sido enchidos de água, o Titanic não teria afundado. Só haviam 20 barcos salva-vidas a bordo do navio. Porém, o Titanic era capaz de carregar até 64. Mas o plano inicial ficou para ele levar apenas 48. Esse número foi reduzido para o navio não ficar desorganizado. Muitos dos barcos salva-vidas não estavam com sua capacidade máxima de pessoas a bordo. Se tivessem usado o total da capacidade, teria salvado 53,4 dos passageiros. Porém, apenas 31,6 desses sobreviveram. O Titanic tinha 4 chaminés, porém só 3 delas funcionavam de verdade. Basicamente, a quarta era meramente decorativa. Vale destacar que a tripulação do Titanic manteve o navio na velocidade máxima, mesmo depois de ter recebido informações sobre o iceberg na sua direção. Fato 2. Os destroços do navio foram encontrados 73 anos depois, em 1985. Eles estavam cerca de 600 quilômetros da costa de Newfoundland e estavam quase 4 quilômetros abaixo do nível do mar. Foi constatado que 13 casais estavam comemorando a lua de mel a bordo do navio. Após a tragédia, o único sobrevivente japonês foi Masabumi Ozono. Sobretudo, quando ele retornou ao Japão, foi chamado de covarde e ainda perdeu o emprego. Até porque, de acordo com os japoneses, ele deveria ter morrido com os outros passageiros. Charles Jongen, que trabalhava na cozinha do navio, conseguiu sobreviver na água por 2 horas em uma temperatura abaixo de 0, pois o seu organismo estava com excesso de uísque e o seu corpo se manteve aquecido durante tempo suficiente para o resgate. E Daniel Buckley, um irlandês de 21 anos, foi um dos sobreviventes, porém isso só foi possível pois ele se passou por uma mulher. Ele teve ajuda de um dos passageiros, que emprestou seu chalé para que ele conseguisse enganar os oficiais. Fato 3. Dixon Bishop, outro passageiro do Titanic, também conseguiu se salvar, pois ele se fingiu ter caído dentro do barco de salvamento. Aliás, ele acidentalmente caiu no mesmo barco que sua esposa estava. Coincidência, não é? Na noite do náufrago, o segundo oficial Charles Lightoller proibiu alguns meninos maiores de 13 anos irem até os barcos. Sobretudo, alguns deles, para conseguirem sobreviver, fingiram ser meninas. Duff Gordon, um dos homens influentes do barco, pagou a tripulação para não procurar os sobreviventes após o naufrágio. Ele e sua esposa foram embora em um barco que poderia salvar 40 pessoas, mas tinha apenas 12 pessoas nele. Na noite da tragédia, William Carter abandonou sua esposa e seus filhos para pular em um bote salva-vidas. Sobretudo, felizmente, sua esposa também sobreviveu e tempos depois ela pediu o divórcio. Além do mais, houve também o caso do Dr. Henry William, que para salvar sua vida ele quebrou as costelas de uma mulher para conseguir garantir o lugar no barco. Sobretudo, ele morreu 20 anos depois, quando se jogou do telhado de um hospital psiquiátrico. Fato 4. Os músicos do navio continuaram tocando por mais de 2 horas enquanto o navio afundava. E isso tudo era para tentar acalmar os passageiros. E dentro do navio havia um treinamento de emergência, e ao qual foi marcado com os passageiros para a mesma data em que o navio afundou. Porém, o capitão
capitão, por algum motivo, cancelou. Vale destacar que se o treinamento realmente tivesse acontecido, provavelmente mais pessoas teriam sido salvas. Dentro do Titanic, haviam 9 cachorros a bordo, porém, apenas 2 sobreviveram. Dentre eles, foi um Lulu da Pomerânia e um pequinês. Estima-se que o iceberg que causou o desastre do Titanic em 1912 tenha começado a se formar em 1000 anos antes de Cristo. Se estima-se que se o alerta sobre o iceberg tivesse chegado pelo menos 30 segundos antes, provavelmente teria evitado a colisão. E vale destacar que a temperatura da água chegou a menos 2 graus, e a maioria dos passageiros não conseguiriam sobreviver mais de 15 minutos na água, devido à hipotermia. Fato 5. A embarcação mais próxima do Titanic naquela noite era o SS California. Porém, ocorreu erros técnicos no navio, e isso fez com que as chamadas de resgate não foram enviadas a tempo. E se o navio SS California com o capitão Stanley Lord tivesse prontamente respondido os pedidos de socorro, eles poderiam ter salvo mais de 400 pessoas. Sobretudo, o Titanic foi o único transatlântico da história que afundou por causa de um iceberg. Vale destacar que a tripulação do Titanic manteve o navio à sua velocidade máxima, mesmo depois de ter recebido informação sobre o iceberg. E a última sobrevivente do Titanic, Melvina Dean, morreu no dia 31 de maio de 2009. Inclusive, quando o Titanic naufragou, ela tinha apenas 9 semanas de idade. Fato bônus. O famoso naufrágio do transatlântico Titanic pode ter ocorrido tanto pela colisão de um gigantesco iceberg quanto por causa de um incêndio que corroeu parte do casco do navio, tornando-o até 75% menos resistente. Antes mesmo de sua partida, novas evidências de especialista do Titanic, que estuda há mais de 30 anos, levanta a hipótese de que as labaredas de fogo tenham queimado por cerca de 3 semanas, imediatamente, no local perfurado mais tarde pelo iceberg. A alegação foi feita pelo jornalista e especialista do Titanic, Sean Maloney, que usou fotografias pouco conhecidas e tiradas pelo principal engenheiro eletrotécnico do navio, antes que saísse do estaleiro de Belfast. Essas fotos mostram marcas pretas ao longo do lado dianteiro do casco. Estamos olhando para a área exata onde o iceberg bateu. E parece que houve um dano no casco naquele lugar específico, antes mesmo de deixar Belfast, disse Maloney ao site Telegraph. Comenta aí embaixo, pessoal, qual seria a sua atitude diante de um naufrágio dessa magnitude? E você, acha que realmente o navio já tinha sofrido esse incêndio? Se inscreve aí no canal, ativa o sininho e deixa o like e compartilhe. Com a ajuda de vocês podemos crescer o canal e com isso preparar mais conteúdo similar a este. Te aguardo no próximo vídeo. Tchau! What we do here is go back.